Então vamos lá, turma, vamos continuar aí. Deixa eu marcar o tempo aqui. Deixa eu só falar uma coisinha com vocês. Essa marcação que eu estou fazendo aí, a caneta, o texto azul, vocês podem marcar com a cor de caneta que vocês tiverem aí, tá? Qualquer marcador, pode ser marcada a lápis, pode ser feita a marcação com caneta comum, mas é importante que vocês grifem esses pontos que eu estou sinalizando no material de vocês, tá certo? Então a gente tem aí, parei no vídeo anterior falando ali como que a história faz a divisão então do tempo, seguindo aquela linha de tempo que nós conhecemos, para a história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, sendo que o período ali que compreende a pré-história, a Antiguidade, é marcado ali, é conhecido como o período que antecede antes de Cristo. Então, o tempo era contado chamada forma decrescente para crescente, ou seja, do maior para o menor. Tanto que vocês devem estar entrando ali, vendo ali algumas coisas importantes da filosofia, falando ali sobre o período, se eu não estiver enganada, né, sexto ano, estudou o mito, está passando pela origem da filosofia, devem estar agora entrando ali na parte de alguns filósofos importantes do período. Então você percebe ali uma linha, uma ideia cronológica ligada a esse sentido aqui apontado para vocês. Nós vamos ver, né, o Império Romano, vamos estudar as sociedades, vamos ver ainda um pouco mais sobre o Egito, veremos outras sociedades, e aí vocês vão ver essa contagem, esse marco do tempo de forma diferente, tá certo? E aí você olhando para essa linha do tempo representada, você identifica um pouquinho, por exemplo, de alguns elementos importantes, foram destacados. Deixa eu voltar aqui para andar um pouquinho devagar. A gente clica, ele vai muito rápido. Aí você tem, cada ano, algum elemento característico daquele período. Por exemplo, lá na pré-história está associado ali o surgimento da escrita, a cuneiforme, que era uma escrita ali numa espécie de material ali de barro. A escrita cuneiforme está muito ligada ali aos povos sumérios na Mesopotâmia. A gente vai aí também ver ainda um pouquinho mais com detalhes sobre esse assunto, onde misturava ali imagens, desenhos, simbolismo, representando o dia a dia, o cotidiano daquela sociedade. Ali no ano 476, já depois de Cristo, vocês vão estudar ali o Império Romano, quanto esse império foi extremamente importante, principalmente ali para o surgimento do cristianismo, que é quando a fé cristã se propaga, porque é um período onde Jesus Cristo ali vai conviver, coexistir, no mesmo momento que o Império Romano vai estar em grande ascensão. Então você tem ali o ano de 476 marcando o século V, a queda do Império Romano. Aí depois você tem a passagem para da Idade Antiga para a Idade Média, como o importantíssimo ali período dos reis, dos feudos. Vocês vão estudar no sétimo ano. E aí quando você chega ali no finalzinho da Idade Média para a Moderna, a transição é marcado ali pela o que a gente compreende a queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla. Nós vamos estudar isso, e automaticamente todo o período moderno marcado ali por um período completamente diferente dos reis absolutistas, dos estados modernos, de grandes revoluções, marcarão esse período, e tendo como marco findar a transição da Idade Moderna para a contemporânea, porque para a história é uma transição, uma mudança de um período para outro. O marco ali para a mudança da Idade Moderna para a contemporânea é a queda da Bastilha na Revolução Francesa, ali no século XVIII, 1789, e marcando então o início do que a gente chama de Idade Contemporânea. Então, a sequência de acontecimentos de cada linha do tempo representada, da esquerda para a direita, ou seja, lá da pré-história para a Idade Contemporânea,
começando então com o acontecimento mais antigo até o mais recente, ou seja, sendo aí eventos importantes para a história ocidental, é a nossa história. Então, seguindo essa linha, segundo essa linha do tempo, a gente hoje, nós vivemos o chamado aí período contemporâneo, a idade contemporânea, que seria então esse tempo atual, seria aí o tempo atual. Então essa linha aí histórica, ela é uma linha histórica que da Europa e do Ocidente. Não é a única linha do tempo possível, considerada única. Outros acontecimentos importantes, outros pontos de vista. Então, a gente tem outros acontecimentos históricos considerados importantes, outros pontos de vista podem servir de base para as linhas do tempo que podem ser montadas diferentes, tendo outras classificações, outros marcos importantes. Então, é provável que daqui a alguns anos, né, é bem provável, tá aí, ó, é bem provável que daqui a algum período que vivemos atualmente seja chamado, então, por outro nome, ao invés de idade contemporânea. Pode ser que daqui a alguns anos se mude esse nome ao qual conhecemos. Então, a gente tem, por exemplo, a história do Brasil. Aqui é um exemplo de como a linha do tempo, baseando-se nas sociedades, cada linha pode ser constituída pelos marcos importantes que caracterizaram aquela sociedade. No caso do Brasil, a gente tem uma linha do tempo dividida do período pré-histórico, depois o período colonial, período imperial e depois o nosso período republicano, que vem até os dias atuais. Vocês, lá no 7º ano, vão estudar ali o período pré-colonial, que é a vinda dos portugueses, a descoberta do Brasil. Então, no ano 1500, sucessivamente conhecendo um pouquinho ali do período colonial, depois vão conhecer o período imperial dos reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, período aí característico da escravidão no Brasil. A mão de obra vem desde o período ali colonial, 1530, e automaticamente o período republicano, que marca a história aí dos presidentes até o atual presidente Bolsonaro. Então, a linha do tempo, as linhas do tempo da história de outros países, de povos, podem ser divididas em períodos ou marcos que caracterizam a sociedade, aquela região. Então, cada sociedade, cada país, cada região segue uma linha histórica baseada nos seus marcos importantes, como é o exemplo aí do Brasil. Então, vamos seguir. A gente tem, então, aí uma demonstração da contagem do tempo em períodos, a forma, né, de contagem do tempo em milênios, em séculos, em anos, em alguns casos, as estações, meses, dias. Então, a gente tem toda uma representação de como que a contagem do tempo ela pode ser feita de várias formas, né? Não só linha, períodos, em ciclos longos, mas também contagem aí de séculos, anos, ou seja, seguindo esses períodos longos, em sucessão aí de dias, semanas, as estações do ano. Então você tem um exemplo de um calendário ali de uma sociedade indígena que vive no Amazonas, na região ali com fronteira com a Colômbia, né, os Tuiucá, representação de como eles dividem, marcam ali seu tempo. Então, é muito comum que as sociedades se definam, se caracterizem seguindo essa linha. Vamos, então, para o primeiro exercício, vocês vão fazer para mim, observando essa linha do tempo, né? Cada calendário que nós estudamos, o judaico, o cristão, o islâmico. No vídeo eu mostrei essa imagem, uma imagem parecida para vocês. Então, seguindo, olhando, observando os detalhes de cada calendário dessa imagem. A linha do tempo, então, representada aí.
representa os fatos importantes para os judeus, cristãos, islâmicos. Então, considerando que a gente estudou, por que o ano 1 dos judeus, cristãos e islâmicos não é marcado da mesma forma? Porque o que a gente acabou de falar, o que você tem que escrever aí, que cada sociedade, né, cada grupo possui o quê? Um marco importante, que define, então, a contagem do seu tempo, permite, então, a construção aí da sua linha com base no marco. Aí olha para essa imagem, observe, lembre aí qual é o marco importante. Volta lá no material, qual é o marco importante para cada grupo deste aí. Para os cristãos, para os judeus, para o islâmico, vocês vão escrever para mim na letra A. Na letra B, depois eu vou mandar o gabarito desse exercício para vocês. Porém, o combinado agora vai ser o seguinte: vocês só vão receber o gabarito após me darem um retorno, porque a única forma de eu saber se vocês estão fazendo, se vocês estão tendo dúvidas. No nosso próximo encontro de aula digital, nós vamos fazer essas correções. Vou procurar fazer essas correções também nas nossas aulas, que é uma forma da gente tirar a dúvida. Então, assim, sempre terminando, me envie as imagens, seja pelo privado, seja lá pelo e-mail, tá bom? Mas não deixe de mandar essas imagens, essas respostas, e não deixem de participar das aulas digitais, porque é a única forma que a gente tem de saber se vocês estão com dúvida ou não. Eu estou olhando para o lado por causa do horário, tá? Então, letra B, enquanto os cristãos consideram ali, começam no ano 1, os judeus já estavam no ano 3.761, olhando para o calendário. Então, podemos afirmar, vamos ver se dá para a gente subir, para a gente conseguir ver isso aí. Anda rápido demais, corre muito rápido, então vamos tentar. Então, tá lá, ó, judeus, observe aqui, ó, judeus, ó. Quando Jesus nasceu, para a gente, ano 1, para os judeus já marcava o ano 3.761. Lembrando que os judeus não veem Jesus como nós vemos Jesus, cristãos. Para os judeus, o Messias ainda virá. Jesus foi um profeta, como Maomé, como Moisés, como Abraão. Assim como no islamismo enxerga Maomé como profeta, também enxergará Jesus como profeta. Então, a única religião que crê que Jesus é o Filho de Deus é a cristã, tá certo? Então, é o Messias enviado por Deus. Para os judeus ainda virá, para os islâmicos está associado ali a um outro contexto, a uma outra singularidade ali, a questão do envio ali do Messias, outro momento para a gente falar sobre. Então você tem aí, podemos afirmar que os judeus estão à frente, ou o seu desenvolvimento é mais rápido do que os cristãos, porque seu ano 1 começou antes. O que vocês acham? Porque cada sociedade ali está vivendo um ano diferente, um marco diferente. Será que isso leva a gente a entender que a sociedade está mais à frente ou está mais atrasada? É uma opinião. O que vocês acham sobre? Isso define uma sociedade está mais avançada, está mais desenvolvida do que a outra? Vamos lá, vamos pensar aí, e tendo dúvida sobre, não conseguindo responder também não tem problema, mas se tiver dúvida sobre, é só a gente me perguntar e a gente tira lá na sala, durante a aula. Sala, né? Aula digital. Faça um teste para mim. A página ali do exercício de aula é a página 122. Deixa eu anotar aqui também para ficar mais fácil para mim. É a página 122 para poder orientar vocês lá no WhatsApp. Então, página 122. Depois vocês vão fazer o teste, página 123, e façam-o em casa. Então, responda esse teste. Qual é a afirmativa abaixo que é válida quanto à contagem do tempo cronológico em seus marcos. Depois façam o exercício de casa 1 e o 2, para depois a gente entrar no capítulo 7, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida a gente tira durante a nossa aula.